A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Renato Luz. Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero estar trazendo 10 lições sobre Daniel na cova dos leões. 10 lições sobre Daniel na cova dos leões. A primeira lição sobre Daniel na cova dos leões está em Daniel capítulo 6, verso de número 3. Daniel capítulo 6, verso de número 3, onde a palavra de Deus fala que sobre Daniel havia um espírito excelente. O rei separou 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre os 120, o rei Dário separou 3 para comandar os 120. E sobre os 3, Daniel se sobressaía, porque nele havia um espírito excelente. Aleluias! Que espírito excelente é esse? O Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito de Deus habita em nosso ser, ele nos faz ser excelentes, ele nos faz nos sobressair. Então, sobre Daniel havia um Espírito excelente. Sobre a nossa vida, sobre a tua vida, há um Espírito excelente, o Espírito Santo de Deus, que fará você se sobressair entre os demais. A segunda lição que nós podemos aprender em Daniel, capítulo 6, está no verso de número 5. Aleluias! Então, estes homens disseram: nunca achamos ocasião alguma contra este Daniel. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo de número 5. Estes homens, tentando derrubar, denegrir, matar Daniel, eles foram atrás de encontrar algum problema, algum defeito em Daniel, e não encontraram. Então, como eles não acharam nenhuma brecha em Daniel, eles foram buscar na fé de Daniel, na lei do Deus que ele serve. Aleluias! E aqui está mais uma lição. Se alegre quando alguém te chamar de crentão, porque essa pessoa queria te chamar de outro nome, mas não pode, porque não há brecha na sua vida. Se alegra quando alguém falar: essa crente aí não sai da igreja, essa crente aí só quer ser mais santo do que os outros, esse irmão aí só anda com essa Bíblia debaixo do braço, não sei como que ele suporta levar essa Bíblia. Te alegra, porque eles queriam te chamar de outra coisa, mas não acharam brecha na tua vida. Igualmente na vida de Daniel, eles tentaram chamar Daniel, procurar algum defeito em Daniel, mas não encontraram e foram buscar na lei do seu Deus. Alguém olhou para ti, queria te chamar de outra coisa, de outro nome, mas não achando defeito em você, chama tu apenas de crente fanático, chama você apenas de crente que carrega a Bíblia, de crente religioso. Se alegre e glorifica, porque eles queriam te chamar de outra palavra, mas não pode. Terceira lição do livro de Daniel na cova dos leões, está no verso de número 10. Daniel capítulo 6, verso de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e orava no seu quarto com as janelas abertas
da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Terceira lição: Daniel, quando recebe a notícia de que o decreto estava assinado, Daniel não se desespera, não entra em pânico, ele vai para sua casa e ora a Deus. Outra coisa, quando ele chega na sua casa, além dele orar a Deus, ele abre as janelas. Ele abre as janelas, enquanto muitos fecham as janelas, entram em depressão por causa da má notícia, entram no pânico por causa da má notícia, Daniel abre as janelas. Daniel continua de joelhos, orando como costumava, quando as notícias ruins, quando a notícia ruim vier. Terceira lição: não feche a janela, abra as janelas da tua vida, continua na posição que Deus é contigo. Quarta lição, aleluias, ainda está no verso 10. Quarta lição, a terceira, ele orava de janelas abertas. A quarta lição, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava. Quarta lição, algumas pessoas acreditam que o que colocou Daniel na prisão foi a oração, mas não foi a oração que colocou Daniel na prisão. Daniel poderia muito bem entrar no seu quarto e orar às portas fechadas, no seu banheiro e orar às portas fechadas. Daniel poderia muito bem orar em espírito para que ninguém visse, ouvisse ou visse. Então não foi a oração, porque Daniel poderia continuar orando até 3, até 4, até 5 vezes por dia, em secreto, mas foi o costume de Daniel que levou Daniel à cova dos leões. O costume que Daniel tinha de abrir as janelas, de se punhar de joelhos em direção a Jerusalém, levou Daniel até a cova dos leões. Ainda que haja uma sentença contra o teu costume de adorar, o teu costume de congregar, o teu costume de buscar o Senhor, não abra mão dos seus costumes, dos seus princípios, do seu jeito de adorar. Ainda que o teu jeito, os teus costumes te levem até a cova dos leões, eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida agora. Ainda que Deus permita que você entre na cova dos leões, Deus não permitirá que os leões toquem em você. Oh, aleluias! Então era o costume de Daniel, levou ele até a cova dos leões. Vamos para a quinta lição, verso de número 13. No verso de número 13, está escrito: então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do dito que assinastes. Antes 3 vezes por dia faz sua oração. No verso 13, aleluias, no verso 13, eles apresentam Daniel
da seguinte maneira: Daniel, que é um dos exilados, em outras traduções, um dos transportados de Jerusalém. Olha como eles se referem a Daniel. Daniel que já está exaltado nesse período da sua vida. Daniel que já não é mais aquele jovem que foi transportado entre os exilados, agora é um dos presidentes, é o principal dos 3 presidentes, mas olha como que eles se referem a Daniel, Daniel dos exilados. Eles trazem o passado de Daniel. 60 anos atrás, eles trazem o passado de Daniel para tentar humilhar. Toda vez que alguém trouxer o teu passado, você tem mais motivo para se alegrar. Você tem mais motivo para glorificar. Porque antes, onde era um bêbado, um alcoólatra, agora Jesus tem transformado em um servo de Deus e um pregador. Porque ele antes, quando era um exilado, onde era um derrotado, Jesus tem transformado em um vencedor. Ainda que o inimigo tente te envergonhar com o teu passado, você tem que pegar esta ofensa e transformar, aleluias, em honra para o teu Deus, em honra para a tua história, de saber que agora não é mais Daniel dos exilados, agora é Daniel, um dos 3 principais, e agora não é mais aquele que estava no charco de lodo, mas agora é alguém que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Uma referência do passado que já não é mais realidade. Agora nós vamos observar, aleluias, mais uma lição. A Bíblia diz que o rei passou o dia inteiro tentando resolver o problema. A Bíblia diz que quando o rei Dário percebeu que o que os outros 121, 22, 123 tentaram fazer contra Daniel era uma armadilha, a Bíblia fala que o rei Dário ficou o dia inteiro tentando, versos de número 14. No verso de número 14, nós temos mais uma lição. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para isso, para salvá-lo. Mais uma lição. Até o pôr do sol, o rei trabalhou quando percebeu que era armadilha para matar Daniel. Ele ficou o dia inteiro até o pôr do sol. Mas ele não conseguiu. E a lição que nós temos aqui é que quando acabarem os nossos recursos humanos, quando acabarem o nosso jeito de agir, quando acabar nossa inteligência, o nosso raciocínio, nós temos que confiar no Senhor. Humanamente ele tentou de todas as formas, mas não conseguiu até o pôr do sol. Porque quando acaba os nossos esforços, nós devemos colocar os nossos esforços no Senhor. Nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Aleluia, Jesus. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus,
a quem você serve continuamente, que ele o livre. Verso de número 17. Então foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel, com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença seca de Daniel. Oh, aleluia! Foi colocada uma pedra sobre a cova. Quem sabe se não tivesse esta pedra sobre a cova, Daniel poderia ter fugido. Daniel, vendo os leões, poderia ter saído correndo, envergonhado, mas Deus colocou uma pedra na cova. Alguém pode, aleluia, estar pensando, se não fosse meus filhos, eu já tinha fugido desse casamento. Mas Deus colocou uma pedra para você não fugir. Alguém está pensando agora, se eu tivesse dinheiro, eu já tinha sumido, feito as minhas malas e mudado dessa cidade, mudado desse estado. Mas Deus colocou uma pedra para você não sair envergonhado, para você não fugir envergonhado. Deus colocou uma pedra para não te envergonhar. Aleluias. Deus colocou uma pedra para que você não fugisse envergonhado dessa situação. Deus tem honra para você. Deus tem honras para... Levanta a mão que Deus tem honras para a sua vida. Deus não te fez para fugir. Aleluia, Jesus. Verso de número 18. Mais uma lição. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Aleluias. O rei passou a noite. O rei passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, nada. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Daniel ficou uma noite na cova dos leões, uma noite de angústia, uma noite nessa situação. E nessa noite o rei não comeu, não bebeu. Mas no versículo de número, aleluias, 19, a Bíblia fala que pela manhã, aleluias, pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Aleluias, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia, Jesus. Esse sofrimento na sua vida, ele pode durar uma noite, mas Deus tem alegria para você ao romper da aurora. Deus tem alegria para a tua vida ao amanhecer. Deus trará livramento, Deus trará providência, Deus trará renovo, Deus trará, aleluias, a vitória. Ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. E ao se aproximar da cova, chamou Daniel. Com voz triste, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo,
Será que se Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? Mais uma lição. Aleluia, Jesus. Verso de número 20. E chegando-se a cova, chamou por Daniel, falando: dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu serve continuamente. Olha essa palavra. Daniel não era aquela pessoa que servia a Deus momentaneamente. Ele servia a Deus continuamente. Era de dia, era de noite, era na segunda, era na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Daniel servia a Deus continuamente, não era aquela pessoa que só servia a Deus no domingo. Nós não podemos ter uma vida momentânea. Nós precisamos servir o Senhor continuamente. Nós precisamos servir a Deus continuamente. Olha a observação do rei Daniel. Será que o Deus a quem tu serve continuamente te livrou? Pôde te livrar? Daniel respondeu que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Oh, aleluia. Oh, Espírito. Aleluia. 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 Deus enviou o anjo, o seu anjo, fechou a boca dos leões. Aleluia. Daniel estava ali inteiro, perfeito. Perfeito, inteiro, perfeito. Que o rei vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que se não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, também não cometi nenhum mal diante delito contra ti, ó rei, o nosso Deus é justo. Verso de número 23. Aleluia. No verso de número 23, nós temos mais uma lição. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Nenhum dano se achou em Daniel. Nenhum ferimento, nenhuma lesão. E eu vou te liberar mais uma palavra sobre a tua vida. Diante dessa situação, diante dessa cova dos leões, você sairá e não terá nenhuma sequela. Em o nome de Jesus, nenhum dano você terá ao sair da cova dos leões. Que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.